Olá, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à nossa sala de estar. Bom dia a todos. Nossa, muita gente, tudo bom, gente? Sejam bem-vindos. Vamos hoje começar um encontro, um bate-papo na nossa sala de estar da Rede Mais a Gente. Bom dia a todos. Então, começando aqui, mais algumas pessoas entrando. Que bom. Bom dia a todos. Tudo bom, gente? Esperar só mais um pouquinho. Bom dia, bom dia. Bom, gente, bom dia a todos. Meu nome é Cristina Lima. Eu faço parte das agências de viagens da Rede Mais a Gente. E hoje vamos fazer mais um encontro aqui para um bate-papo. E onde vamos, então, apresentar alguns fatores aí desse desafio do turismo, né? Mas antes disso, eu queria chamar uma agente de viagens da nossa equipe, que é a Lara. Vamos ver se ela já entrou aqui. Larinha. Não, a Larinha ainda não entrou. Vamos ver se ela chama aí, ainda não. Bom, enquanto a Lara não entra... ok, agora sim. Vamos esperar a Larinha entrar, que é da agência Family Trips, que é a agência que vai apresentar o trabalho dela hoje. Oi! Oi, Olá, bom Lara! dia. Tudo bem? Bom dia! Cheguei. Tudo Tudo bem? A bem? Lara é uma das agências de viagens, representando a Family Trips, e vai apresentar um pouquinho para vocês. Lara, a palavra é sua. Então, bom dia a todos. Hoje eu queria falar para vocês um pouquinho sobre a Family Trips, né? Quando alguém me pergunta o que a minha empresa faz, eu devolvo a pergunta e pergunto, né? Qual o seu bem mais precioso? Para que você vive, né? Qual o seu propósito de vida? E aí essa pandemia ela trouxe isso muito latente para a gente, né? Embora seja um momento muito triste, muito difícil para cada um de nós, é um momento que a gente pode pensar, interiorizar e valorizar o que é realmente importante, entender o que é realmente importante na vida da gente. E eu entendo que o mais importante na nossa vida realmente são as famílias, a nossa família, as pessoas que a gente gosta. E eu ainda digo mais, que os amigos são a família que a gente escolhe. Então, com esse propósito, há quase 3 anos atrás, nasceu a Family Trips. Nosso propósito é ajudar as famílias a se reconectarem através de momentos lúdicos e de lazer. Como eu disse, nesse momento, eu acho que a gente ganhou uma nova oportunidade de rever nossos valores. Infelizmente foi pela dor, né? Mas já diz uma máxima que a gente só muda pelo amor ou pela dor. Nesse caso, está sendo muito pela dor, mas é uma oportunidade da gente mudar um pouquinho de tudo que está acontecendo por aí, de como a gente vivia, a correria que a gente vivia. E eu acho que nesse novo momento pós-pandemia, o papel do agente de viagem, do novo consultor de viagem, vai ser cada vez mais importante, até para fazer essa reconexão das famílias, né?
porque todos os estudos dizem que o turismo vai começar pelas viagens de famílias, pelas viagens em pequenos grupos, e o consultor de viagens ele vai poder ajudar essas famílias a organizarem esse passeio, a organizarem essa viagem. E a gente está aqui para isso. E aí, Que Cris, ótimo. Fale. eu penso que nada no mundo é por acaso, né? Não é por acaso que está acontecendo isso, tudo que está acontecendo, e não é por acaso que a gente está tendo essa oportunidade de valorizar as famílias, né? Valorizar o convívio familiar, porque se você perguntasse para as pessoas por que você trabalha, eu trabalho muito porque eu quero dar o melhor para minha família. Beleza? Todo mundo quer dar o melhor para a família, mas o que é o melhor para sua família, né? O melhor para sua É, família é você sair de casa às 7 horas da manhã e voltar 11 horas da noite e ninguém te vê, né? Então, esse foi o propósito quando eu criei a Family Trip, né? Tentar fazer essa reconexão dessas famílias. E como, novamente, eu falei que nada é por acaso, hoje eu estou aqui falando com vocês, não seria nem o meu dia de falar, na nossa live logo após o Dia da Família. E hoje, exatamente hoje, dia 20 de maio, eu faço 20 anos de casado, né? Então significa que uau! realmente hoje eu valorizo a família, eu acredito na família, e eu espero que todo mundo acredite em qualquer tipo de família. E a gente está aqui para ajudar todas as famílias a curtirem a vida, né? Depois que tudo passar, porque vai passar, pode falar com a gente. É isso, esse é o meu recado. Que ótimo, parabéns, parabéns para vocês aí. 20 anos de casado é uma vida, né? 20 anos não são 20 dias, né? Pois E é, fora quase né? 10 Coisa anos de boa. namoro. Né? Pois é, coisa boa, É, parabéns. Muito sucesso com a Family Trips, e obrigada. muito obrigada pela tua E presença aqui com a gente hoje. sucesso Tá também para a bem? rede, que é a nossa outra família é a Rede Mais a Gente. Verdade. Espero que longevidade para nossa rede. Assim como tive longevidade no meu casamento, longevidade para nossa rede. Boa sorte. Até logo, então. Gratidão. Até logo. Obrigada. Nada. Pois é, ela estava falando da rede, né? Então, algumas pessoas estão aí na nossa sala, quem entrou depois, muito bem-vindos. O que é a rede mais a gente? Né? Muita gente às vezes pergunta, fica na dúvida, a gente convida para as lives, então vamos também explicar um pouquinho o que é a nossa rede, né? Que na verdade, é uma organização em rede colaborativa. Somos 25 agências que vamos aí ao encontro dos novos preceitos da economia moderna, né? Então, há 4 anos atrás, com o apoio da ABAV do Rio, do SEBRAE do Rio de Janeiro, né, foi criado esse grupo, e que viemos aí há 4 anos numa preparação, com consultorias, com capacitação, com apoio, com parcerias, e agora a gente se encontra nesse novo momento, né, que vamos falar sobre isso hoje, que nos desafia, né? E hoje a gente se sente bem mais capacitados, bem mais em condições de encontrar esse novo mundo, né? Um agente de viagens que antes estava quase morrendo, era um profissional que a gente via muito desvalorizado, e que agora ele vai ser importante, né? E agora a gente tem mais essa função de consultor, de curadoria, né, de parceria, de apoio ao viajante, né? Então, vamos lá, vamos conversar então agora com o nosso convidado especial de hoje, que é o senhor Luiz Strauss, presidente da ABAV do Rio de Janeiro. Gente, o som tá ok aí, a imagem também, ok aí pra gente. Estão me vendo? Estamos. Então, eu peço licença, primeiro, Teixeira, cumprimentar todos os seus associados e quem está assistindo a nossa live. Peço licença para usar uma máscara, porque de ontem para hoje, depois que nós comemos, eu peguei uma alergia no rosto e não quero tomar. Eu estou numa área aqui aberta, eu vou usar a máscara para ficar menos agressivo para quem vai ficar vendo essa minha alergia aqui no rosto, que eu não sei o que houve. Eu estou passando um produto aqui antes de ir para o médico. Né? Mas primeiro agradecer também pela oportunidade de poder expor aí o que a nossa Associação de Agentes de Viagem, a ABAV RJ, representa e faz na sociedade. Né? A ABAV é uma associação
que, na verdade, interage muito com as demandas e com as necessidades locais que o mercado, principalmente o mercado regional, que no nosso caso é a BAV-RJ, demanda na área de legislação, na área de operação e tudo mais. E eu acho que essa oportunidade do coronavírus, a gente tem que tratar sempre como oportunidade, né? Ou seja, de um ovo quebrado se fazer uma omelete. Né? Nós conseguimos provar para a sociedade, provar para os associados e provar para quem não é associado, que inclusive eu queria depois fechar com uma mensagem para quem não é associado, da importância de ter uma associação forte, lutando pelos interesses da coletividade. Né? Muitas das vezes a gente não consegue transpor, divulgar, dar publicidade com todo aquele trabalho que a gente faz. Mas a ABAV nacional, através das suas regionais, está desenvolvendo e fez um trabalho belíssimo, pelo que a gente tem visto. Nunca na história passada da nossa BAV e de modo geral, de qualquer demanda que a gente teve, qualquer voz que a gente tinha no passado, dessa vez nós avançamos e muito. Nós fomos, através da BAV nacional, da nossa presidente nacional, a Magda, ajudou a construir todas essas MPs que saíram por aí, a 936, a 948, ou seja, nunca no passado conseguimos ter resultados tão positivos na esfera trabalhista, na esfera jurídica, na esfera operacional. Né? Nunca se sentou antes, tete a tete, com um recebimento de tamanha importância que tem a nossa classe para ser escutado. E com isso a gente conseguiu avançar nas demandas, não do jeito que a gente gostaria. Tem muita coisa para ser feita, muita coisa ainda para lutar, mas conseguimos avançar em bastante coisa. Né? Então, a ABAV, ela inclusive, para ficar mais consolidada as informações, desenvolveu o e-book, que eu já até acho que na sua 8ª versão, atualizando todos os processos que ela esteve interagindo e que colocou para o conhecimento dos agentes de viagens. Né? Isso, a nossa associação aqui no Rio de Janeiro, nós temos entre associados e afiliados 450 empresas, a nível nacional por volta de 2.300 e pouco agentes de viagem, mas podemos crescer muito mais. Né? A mensagem que eu queria passar para quem não é associado e está nos escutando, da Rede Mais, a gente e outros que porventura também estejam escutando, que é importante essa união. Né? A união faz a força, juntos somos mais fortes, e eu acho que nesse momento é um momento de valorização da nossa classe. E haja visto que todas a interação que é feita com os nossos clientes, eles hoje valorizam aqueles que não usavam. Eu acho que é uma oportunidade de passar mensagens que vão poder ter uma prestação de serviço mais adequada, mesmo que custe um pouquinho mais, que na verdade nem é tanto, de ter uma assessoria de um agente de viagem. Né? Então, sobre a BAV, o que eu tinha para falar é isso. É importante a gente ter a união, né? A união de todos, o fortalecimento de todos, o reconhecimento de todos, porque se a gente tiver uma associação forte, podemos crescer muito mais. Claro, identifica, né? Exatamente. A rede toda de turismo, sem dúvida. Exatamente. Pois é. Eu não sei se estão me escutando bem com essa máscara, tá, Cristina? Eu estou ouvindo bem. Vamos ver se a galera aí tá tudo ok, gente. Dá um okzinho aí para mim. Esse teu som tá bom, tanto o meu quanto o dele. É bom a gente confirmar. A tecnologia, né? É verdade. Eu tentei botar meu fone de ouvido aqui também, mas o meu plug do meu iPad é diferente do plug que eu não consegui fazer. Mas eu acho que... Mas eu estou escutando muito bem. Eu acho que resolveu sim. Tá ótimo. Tá ótimo. Vamos lá. Todo mundo dizendo que tá tudo certo. Então vamos lá. Então vamos conversar um pouquinho, né, sobre, na verdade, esses desafios do mercado de turismo nesse período pós-pandemia, né, na retomada, que vai ser aos poucos, né? A gente já tem alguns estudos aí do que vai acontecer. Claro que é uma previsão, mas a gente já vai tendo alguns estudos.
dessa retomada, que vai ser lenta, vai ser gradual e que vai nos desafiar muito, né? Vamos ter aí vários assuntos para a gente discutir aí um pouquinho hoje. Eu gostaria de começar os nossos desafios de mercado do turismo pós-pandemia. Na verdade, não existe uma fórmula para a gente adotar e sobreviver. Eu acho que a gente tem que se preocupar hoje. Duas preocupações, né? A primeira, simultaneamente, é de passar essa travessia até pós-pandemia, que é uma guerra de informações e de situações que a gente tem que tomar. Então, esse primeiro momento é a preocupação dessa travessia, como a gente deve se comportar, adotar nas nossas empresas, cortar custos, trazer para a realidade. Todos nós vamos sair dessa menores do que quando a gente entrou, ou seja, se a empresa tem 5 funcionários, vai precisar de 2 ou 3, se tem 50, vai precisar de 20 ou 30, se tem 500, vai precisar de 200, 250. Se organizar para isso, né? E nos preocupar com o que é de mais importante, o que o nosso cliente quer escutar, não a gente passar para ele o que a gente quer vender. Eu acho que isso daí vai desenvolver um relacionamento muito mais rápido. Ou seja, a gente gostaria de vender produtos muito mais longos, muito mais caros, né? A gente tem que se preocupar hoje de absorver o que o nosso cliente quer, interpretar isso para poder vender. Eu acho que sair para frente, né? Eu acho que o movimento de pacotes e excursões locais e domésticos vão sair na frente, com certeza. Isso a gente vem escutando da indústria. Ontem nós tivemos uma live com uma apresentação dos 3 CEOs das companhias aéreas. O entendimento é de que o doméstico sai na frente, isso é óbvio, evidentemente. Então a gente na verdade, vende o produto da indústria, nós não temos o produto. Então, é absorver o que eles estão apostando e colocando na rua para rodar e para voar, e em cima disso a gente fazer, né? Então eu vejo que absorver e interpretar a necessidade daquele cliente, o que ele quer fazer, se de repente é um cliente que tem o potencial de comprar um produto mais caro, mas ele não vai comprar porque não pode sair, não tem um navio, não tem um avião internacional, talvez as excursões dentro do seu estado, nos estados vizinhos, né, mesmo que seja o famoso e antigo rodoaéreo, né, o famoso fly and drive, mas vamos interpretar diferente, seria um road, vai de carro e se hospeda, tipo uma coisa nesse sentido. É o que eu vejo. Né, apontei aqui também para a gente lembrar dessa travessia. É importante a gente ter 2, 3 cenários diferentes, ou seja, nós vamos ter um cenário que daqui a 1 ou 2 meses vai ter uma aberturazinha, que a gente vai poder fazer isso. Eu acho que daqui a 3 para 6 meses vai ter outra, e se preparando gradativamente para esse retorno, né? E juntamente com a divulgação do protocolo. A gente hoje, Cristina, eu vejo que a gente está no meio de um turbilhão. Então, tudo que a gente falar hoje pode estar um pouco errado ou um pouco certo. Então, hoje nesse momento, principalmente no nosso país, no nosso estado, que é um estado que se aponta ter vários casos também, hoje é um pouco precoce a gente ter uma estimativa, mas eu acho que daqui a 2 semanas, 3 semanas, as coisas vão se clareando e dando um norte para a gente seguir. Né? Eu acho que seria por aí. É importante, dentro do que eu falei, de interpretar o seu cliente, de simultaneamente vender aqueles produtos que, lógico que a gente, como agente de viagem, nós estamos aqui falando para agente de viagem, então é diferente do discurso que a gente vai falar para o cliente. Mas ao mesmo tempo que a gente vende um programinha hoje barato para ele, mas já plantar na mente dele de que a magia de viagem, isso não vai parar. É uma essência, relacionamento humano, é aprendizado, é experiência, a viagem que a pessoa encontra pessoas, conhece cultura, gastronomia. Isso não vai parar, pelo contrário. E no Brasil nós temos um potencial de crescimento
muito grande, né? Eu acho que só 30 milhões de CPF hoje no nosso país viajam, imagina? São Pois é, 15% de brasileiros só 15%. que vieram. Nós temos um leque É, muito grande de crescimento. Então, não esqueçam de plantar a magia da viagem para o nosso campo, porque essa demanda está reprimida, a hora que ela voltar, ela vai voltar com força. Pode levar 6 meses, pode levar 12 meses, mas ela vai voltar com força. Então, é vender aquele feijão com arroz de, de um hotel resort dentro do nosso estado, dentro do estado vizinho e tal, mas já plantar e semear, que o passageiro também vai ganhando tempo para ele se reconstruir financeiramente, para poder atender aquela demanda aquecida mais no futuro. E com certeza o público está sedento de qualquer coisa. A gente já está por 2 meses dentro de casa, então não é fácil. Né? verdade. É isso. Você falou uma coisa ali bem interessante, a questão dos protocolos, né? Uhum. Já foi criado o selo, né, do turista protegido. Isso. Desse selo, a gente já tem já estão sendo desenvolvidos esses protocolos diferentes, né? A hotelaria, aéreo, agências de viagem e tal. E está sendo desenvolvido ainda, mas a gente já pode ter um acesso. Quais são esses protocolos? Então, mais uma vez, eu vou repetir a palavra que nós ainda estamos precoces para isso, porque tem sim a ideia do selo nacional. Eu acho que cada estado tem um viés político aí que a gente é obrigado a conviver e entender. Não deveria ser assim, mas a gente tem que conviver com isso, que cada estado quer botar o seu, mas eu acho que tem um selo nacional que eu acho que ajuda bastante. Copiar não é feio, então eu acho que vários países que já estão 2 meses na nossa frente, que passaram o que nós estamos passando hoje, eles sim estão saindo com alguns protocolos melhor potencializados de informação. Né? As próprias companhias aéreas, as próprias redes de hotéis, tem destino que inclusive está dando incentivo para o passageiro, e Itália é um deles. Então a gente ainda tem que pagar uma etapa de passar esse tempo, porque tudo que a gente vier a falar hoje, pode ser que amanhã seja diferente. Agora, é lógico que um protocolo básico a gente já tem que seguir. É o que a gente acaba tendo de feedback dos nossos fornecedores e parceiros, que a hotelaria vai mudar na maneira de receber, o restaurante vai mudar na maneira de receber, a companhia aérea vai mudar na maneira de receber. Né? Mas eu acho que hoje o mais importante, focando na agenda de viagem, a gente está super ligado no que a indústria está se preparando, porque cada um, de repente, sai com um protocolo um pouco diferenciado, mas é importante a gente estar antenado, principalmente para os agentes de viagem. Nós estamos falando aqui para um público que, na sua maioria, trabalha com o mercado exportativo, então talvez não seja tão importante ter o protocolo nosso local, mas sim o dos países que nós vamos vender. E, lógico, para aquele percentual de agências que trabalham com turismo receptivo, estarem ligados naquele protocolo que a gente precisa divulgar lá fora, que o Brasil está desenvolvendo. Mas eu acho que hoje nós estamos no olho do furacão. Né? A gente já vem há um mês escutando de que a semana seguinte vai ser a pior, aí passa uma semana seguinte, lógico que os governantes habilidosamente não podem dizer, eu vou passar 2 meses fechado, que seria um caos pior do que já está. Mas eu acho que a gente ainda tem aí mais 1 ou 2 semaninhas para pagar, e depois as coisas começam a se acentuar de modo geral, e aí trabalhar nesses protocolos, que vão ser reajustados. Eu acredito que vacina não vai ser uma coisa tão rápida, mas eu acho que procedimento sim, o tipo de remédio, a maneira de agir, porque isso com certeza vai ser um vírus que nós vamos ter que conviver, não tem jeito. Pelo que a gente escuta dos experts, dos cientistas, é um vírus como outro qualquer, que por enquanto não se sabe como conviver com eles, qual é o remédio adequado para isso, mas eu acho que isso em breve vai acontecer. Eu acho que é por aí. Né? Uma coisa que é interessante,
eu repito, não é o que nós gostaríamos de vender, mas é o que se tem para o momento. Então, o que se tem para o momento, o que é? Incentivar os locais turísticos dentro da nossa cidade, que o local muito raramente utiliza da sua viagem. Às vezes a gente viaja para a cidade na Europa e vamos lá ver todas a parte antiga da cidade, as igrejas, a parte cultural. Nós temos um cenário aqui no Rio de Janeiro rico para isso. Né? Você, Cristina, conforme nós falamos, você tem toda aquela parte lá do Rio Antigo, da ilha, lá da Marinha, não é isso? Tem várias coisas. Nós temos excursões, walk-ins no centro da cidade, que o próprio local poderia ter mais informação sobre isso, né? De almoçar no restaurante, a gastronomia avançou bastante. Os produtos dentro do nosso estado também, nós temos costa, nós somos ricos nesse cenário. Nós temos uma costa maravilhosa, nós temos uma serra maravilhosa. E semear sempre a magia da viagem, uma coisa um pouco maior, para lá para frente. Então a gente, eu acho que tem que passar por essa etapa desse cenário, né? Acho que é por aí. Realmente, a gente tem um estado lindo, né? Tudo que você quiser, a gente tem no estado do Rio de Janeiro. A 2 horas, 3 horas da cidade do Rio, né? É uma cidade histórica, é um turismo de aventura, uma área mais moderna. A gente tem exatamente tudo, né? Colonização europeia. Então, a gente tem um estado que pode ser muito bem trabalhado, né? E acho que apresentando mesmo aos moradores o turismo regional, né? A nossa região, o nosso estado, eu acho também que é um grande incentivo. Nós Bom, a somos gente tem ricos em aqui... tudo. Verdade, né? Vamos ver se agora a gente aprende também um pouquinho, né? A dar esse valor, porque é muito mais fácil a gente enxergar como é que é o verde da grama do vizinho, né? Tem muita gente que conhece muito melhor Nova York, conhece ponta a ponta de Miami, mas não conhece a cidade do Rio, quando a gente apresenta um ponto diferente, né? Eu costumo dizer, Cristina, que infelizmente, mas a gente tem que do ovo quebrado fazer uma omelete, que essa situação dessa pandemia veio para nos ensinar vários outros tipos de procedimento que a gente tem que adotar. Muita coisa vai mudar na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, né? Mas também eu diria que talvez uns 25% de coisas que a gente já deveria ter feito e não fez. Então ele veio para realmente pressionar a gente, correr para fazer com isso, né? O procedimento do teletrabalho, o procedimento de relacionamento nosso com os nossos clientes, eu acho que isso é importantíssimo. Acho que isso, a gente sai disso mais valorizado, né? Para você ter uma ideia, numa das reuniões que a gente teve com o pessoal do PROCON, que inclusive um trabalho muito, muito positivo que a ABAV conseguiu desenvolver a nível nacional e nas regionais. Aqui no Rio nós tivemos reuniões com o pessoal, com a diretoria do PROCON, para eles entenderem o que é a nossa atividade e o que é. Não adianta dar só o direito do consumidor, e sendo que a indústria não conseguiria rodar. Então, no caso do PROCON, nós conseguimos que, se tivesse uma interpretação menos leonina para a nossa categoria, né? E principalmente porque a gente tem hoje na lei, se não for o único, eu acho que dos que eu conheço, é a única categoria que tem responsabilidade solidária. Os outros distribuidores de produto não têm isso. Compra um apartamento com um corretor, se a construtora não entregar a obra, o construtor ganha a comissão dele, não tem nada com isso. Assim é o carro, assim é o seguro, seguro saúde e tudo mais. A gente conseguiu ter essa interpretação muito boa. Então, eu acho que nesse momento é um momento oportuno da gente cada vez mais colocar o valor nosso. Mas eu comecei esse tema, que eu lembrei aqui, depois me fugiu, de que nós, agente de viagem, desde o pequenininho até o maior,
a incidência de reclamações, e tipo num Reclame Aqui, numa Câmara de Conciliação ou no próprio PROCON, os top 5, os top 4 são são designados só em online, que são essas online que a gente já conhece, que são muitas multinacionais e outras multirregionais e tal. Então, o agente de viagem mesmo, aquele que dá atenção para o seu cliente, ele teve o seu problema resolvido, o seu passageiro, ele teve, não de uma maneira 100% satisfatória, mas ele teve um carinho, ele teve uma explicação, ele teve... Então, eu acho que esse é o momento da gente passar para o nosso cliente da importância de ter um consultor daquela área. Né? Ele ganha, afinal de contas, a gente mexe com vários fatores, o emocional da pessoa. Tem pessoas, não, todos nós, quando vamos fazer uma viagem de lazer, a gente já começa a viajar antes da viagem. Isso faz parte. Se tiver um consultor, esse consultor vai fazer ele ganhar tempo, vai fazer ele, às vezes, não comprar gato por lebre, ou poder comprar melhor um produto do que aquele que ele estava pensando que seria o mais barato. Então, acho que esse hoje é o momento para a gente cada vez mais valorizar isso. Exatamente. Nossa, falou muitos aspectos aí que você tocou que são realmente bem importantes. E seguido para o atendimento, e voltando para a gente, ainda falta, e vamos fazer isso no seu time, no seu tempo, não adianta promover destino agora, que se a gente não sabe como é que vão ser os protocolos, mas eu acho que essas promoções vão surgir, né, não só por parte da ABAV, de valorização do seu agente de viagem, mas dos seus destinos turísticos, né, ou seja, os governos estaduais, municipais, além do federal, vai estar imbuído de desenvolver isso. E eu acho que a gente tem que lutar e pagar essa etapa da transição, que está sendo dura e realmente vai seguir sendo um pouquinho mais duro, mas a nossa classe, eu acho que tem tudo para tirar disso uma experiência saudável de poder crescer, aquele que se qualificou, aquele que se especializou naquele nicho de segmento, aquele nicho de negócio. Eu acho que o momento pós-pandemia, eu não gosto de falar muito nesse vírus, não, para não atrair ele para a gente, mas pós-pandemia, eu acho que tem tudo para a gente voltar, vai demorar um pouquinho, mas voltar a termos um lugar ao sol. Né? Mais forte, né? É isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Também acredito muito. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você estava falando aí da questão da solidariedade, e veio uma pergunta aqui da agência Family Trips, e você acha que a gente vai conseguir mudar essa questão? E já tem efetivamente, alguma coisa já mudou em relação a essa lei da responsabilidade? Então, isso é um trabalho a nível federal, né? A ABAV Nacional vem avançando muito nisso. Mas depende de muitas rodadas. Eu acho que a gente tem chance, sim, de ter esse assunto resolvido, mas não é uma coisa rápida. Mas em algum momento nós vamos precisar ter isso resolvido. Olha, a gente não pode ser avalista de 90% de um produto que a gente vende. Né? E às vezes não é nem 90%, às vezes é 95%. Né? Não é justo. Nós somos responsáveis por aquela, inclusive, até entendimento das câmaras de conciliação e tal, de que a nossa remuneração, o nosso serviço foi prestado. O que não foi prestado, e que a culpa não é da indústria e nem é do passageiro, é o voo que ele deixou de ir, a hospedagem que ele deixou que não aconteceu. Mas o nosso serviço, ele não só foi prestado, como vai precisar ser prestado de novo na sua readequação, remarcação. Né? Então, a gente está fazendo um trabalho.
para avançar em cima disso. Eu acho que, com habilidade, o agente de viagem, sabendo expor isso para o cliente, eu acho que não é difícil o cliente reconhecer isso. Vou dar de exemplo, olha, eu tenho amigos que trabalham em outra indústria, na área imobiliária. Então, eles estão negociando muito aluguel, o inquilino que não tem como pagar o aluguel, o lojista que não paga a loja. E aí, essa categoria, o que fez? Falou, olha, Luiz, hoje que a gente faz o seguinte, se o proprietário quiser isentar a mensalidade, que eu acho até justo de uma loja, que o cara está fechado e tudo mais, mas a gente tem acordado na nossa categoria que a nossa remuneração lá da comissão que ele cobra, isso eu preciso cobrar do locatário. Eu achei essa ideia espetacular, porque ele está prestando o serviço dele. Né? E assim como a gente, nós mais do que nunca, porque é muito mais humano do que a outra categoria. Então a gente tem que avançar nisso, e eu acho que hoje é factível da gente, com habilidade, expor ao nosso cliente. E falando nesse tema, Cristina, eu acho que também várias coisas que estão nos fazendo se adaptar, eu acho que isso veio para dar um empurrão do agente de viagem ter a competência e a qualidade de saber expor o seu valor para o seu cliente. Né? Muitas das vezes a gente aparece com clientes que pede um roteiro para você, aí pega o roteiro que você fez e vai na outra agência fazer. Então, isso já em mercados mais maduros, até isso tem uma taxa que o cara precisa pagar, porque é o seu tempo, é o seu valor. Né? Você chama um decorador para fazer uma decoração, nem que seja simples na sua casa, então ele vai fazer um projetinho e vai te cobrar X. Se você avançar, é uma outra negociação. Eu acho que uma das coisas que veio com essa pandemia, essa situação, é de que vai nos propiciar avançar nisso. A gente, emocionalmente, às vezes, como a gente teve, na maioria das vezes no passado, uma remuneração embutida no preço final, mas muitas das situações, ela precisa ser explicitada para o cliente. Se o cliente tiver essa informação explicitada, o cliente que nos interessa, que é aquele que consome um pouco melhor, que gosta de coisas que às vezes não que seja cara, um produto sofisticado, mas que ele valoriza essa mão de obra, ele vai entender isso e nós vamos conseguir crescer nisso, nós vamos conseguir, com isso, fazer qualificar melhor as nossas receitas dentro desse negócio. Perfeito, perfeito. Eu tenho aqui nós estamos hoje aqui com a presença de uma pessoa de Viena. Ele até falou aqui em relação à Áustria, do meu avô. Né, que na Áustria já mudaram. Terra do meu avô. Então, que a Áustria já mudaram, né? Então, que é importante o Brasil ficar de olho na Europa. Né? Em verdade, é uma das coisas que você falou. Vou passar aqui mais alguns questionamentos aqui que algumas pessoas comentaram. Muita gente acreditando, né, no resgate desse mercado, na superação, no que a gente realmente tem de esperança, né, de que tudo isso, essa mudança toda aconteça. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa bem mais particular aí que a gente estava falando sobre essa questão do atendimento e da transparência, né, com o cliente. A gente tem já alguns estudos de que o novo cliente, né, depois disso tudo, ele vai vir muito mais exigente. E uma das coisas são as questões dos contratos, né, que a gente emite, manda para ele as letrinhas pequenininhas que a gente não lê. E depois se vê diante de um problema, como foi esse caso, né? E aí se depara com não é remarcado, não é reembolsável, não é isso, e não pode... Enfim. Eu acho que aí agora, a partir de agora, o agente de viagens ele tem que estar como essa função, né, de consultoria, de curadoria, eu acho que ele vai ter um cuidado muito maior e um conhecimento ainda maior
para elaborar esses contratos ou passar esse contrato para o cliente. Você acha que vai mudar alguma coisa em relação a isso? A questão das operadoras ou de companhia aérea? Porque às vezes são páginas e páginas, né? O Cruzeiro é um deles, né? Como é que a gente vai poder fazer isso? Eu acho que esse momento é um momento que vai nos dar mais oportunidade e mais força para explicar melhor ao consumidor, ao nosso cliente, porque todo mundo gosta de pagar uma passagem de $150 para ir para Miami. Eu gosto, você gosta, todos nós gostamos como passageiro. Não é, né? Mas o passageiro tem que entender de que aquilo ali é uma oportunidade, é uma tarifa de oportunidade e é aquilo ali. E o dono do produto, eu não vou dizer que fique torcendo, ele na verdade, se mudar o pelo no ovo é onde ele vai ganhar o dinheiro dele. Então a gente, como prestador de serviço para o nosso cliente, tem que deixar isso falado. O Cruzeiro também tem as suas regras, tem cabines que são qualquer coisinha que você mudar. Isso o cliente, é que muitos dos clientes, principalmente aqueles que não têm assessoria de viagem, entra na internet, compra aquela tarifa, mas muitos dos nossos clientes ligam para a gente e falam, mas tem tarifa tal. Aí eu vou na internet para explicar, boto o nosso pessoal para correr atrás, falando, não, mas se você for, a tarifa custa realmente R$500 para tal lugar. Mais uma bagagem, mais o assento, se você não quiser, se você é alto, grande, forte e tal, quiser o assento da sua preferência, então o total não é 500, vai custar 750. Ele só vai ficar sabendo disso a prestação, tá daí a oportunidade que nós temos hoje de vender esse serviço. Eu vou dar um exemplo. Aí agora, nos últimos 30 dias, muitas companhias, muitas empresas, operadoras e tal, saíram lançando passagens promocionais de $150, $100, pacote para a Europa, pacote para os Estados Unidos para o ano que vem e tal. Qual é o entendimento disso? Teve inclusive um cliente amigo nosso me ligou, Luiz, o que você acha disso aqui? Eu falei, meu amigo, olha, $150. Eu entrei no site da companhia aérea e eu achei mais barato para ele ir. Né? Então, mas tem aquelas regrinhas e tal. Agora, eu falei, olha, eu se fosse você, se você não ficar frustrado em perder esses $150 que para você não é nada, compra. Se chegar em abril do ano que vem, o produto ainda estiver lá para ser honrado, então você teve a vantagem. Agora, se não teve, não vai queimar energia, você dá isso como perdido e tal. É uma linha de raciocínio. Mas eu acho que todos nós, como prestadores de serviço, empresas que têm talvez uma certa facilidade de ler esses contratos e passar para os seus clientes, isso já é uma praxe. Aqueles que não têm praxe de explicitar, que se faça. Muito importante. Exatamente. Muito importante mesmo. Tomar bastante cuidado, né? E acho que... Com certeza. Eu acho que, como eu falei, e a gente vai falar toda hora isso, esse período veio para, vamos chamar de oportunidade, nos dá a oportunidade de resolver todas as sequelas e demandas que a gente tinha que acertar do passado para agora. Ressurgir agora para uma coisa mais dentro de uma realidade nossa. Isso. Então, houve um comentário aqui também do Strauss. Nosso valor foi posto à prova nesse momento. E acredito que para quem tem o suporte do seu consultor de viagem pode compreender melhor. Né? Eu acho que realmente a importância do agente de viagens agora, com a consultoria, né, com a curadoria, é que vai ser a diferença para o cliente. Temos um outro comentário aqui. Nem tudo é o que parece, o cliente não entende isso. Cabe a nós, consultores, compreender e explicar todos esses meandros. Claro, e tem uma pergunta do Bruno, que além do turismo de lazer, o turismo corporativo, acredito que seria um outro ponto forte para voltarmos a aquecer o mercado interno. O que você acha? Com certeza. Lógico que essas mudanças de hábitos vão fazer com que no primeiro momento seja menor, mas com certeza o mercado corporativo deverá sair na frente, sim, do que os outros, porque
Existem demandas que as pessoas têm que se movimentar, existem atividades que, inclusive, dentro desse período, que não se parou, por exemplo, trocas de tripulantes, de tripulação, de plataforma, troca de equipes, tem muita coisa que não parou. Eu costumo dizer, em algumas situações, que nós, simultaneamente, igual as companhias aéreas, estamos trabalhando 5, 6, 7, 10% do nosso potencial, porque nós não temos o produto para vender. Mas assim que tiver, eu acho que, domesticamente falando, as companhias aéreas já estão começando a se movimentar e colocar as suas rotas, não no normal, mas mais menos longe do que foi, né? Ou seja, e isso vai fazer com que o mercado corporativo, com certeza, saia na frente, e o mercado corporativo movimentando gera o mercado de lazer. E os nossos clientes, muitos deles são oriundos do mercado corporativo. Ou é o próprio funcionário, né, que tem as suas férias ali, ou o empresário que também viaja, e são viagens, às vezes, bastante substancial, que são interessantes para a gente, como a gente viaja está vendendo. Verdade. Bom, gente, está faltando aí agora 15 minutos, faltam 10 minutos, né, para encerrar a nossa conversa. Vamos ver aqui se eu tenho mais alguma pergunta. Se alguém tiver mais alguma pergunta que queira fazer, a gente aproveita esses 10 minutos para a gente, antes de encerrar. Eu queria também aproveitar e falar sobre o e-book, né, da ABAV, que você comentou, já está na 8ª edição, não é isso? Isso. Nós vamos colocar aqui o link para que vocês possam acessar esse e-book. Alguém aí da equipe da rede vai colocar para vocês. Ali é muito importante, Cristina, no e-book vai dizendo a cronologia, as coisas que nós avançamos. A ABAV está à disposição para acolher qualquer necessidade e demanda que os agentes de viagens tenham para poder tocar o assunto para frente. A gente tem muita coisa que ainda falta resolver. A legislação de transporte rodoviário, por exemplo, dentro do nosso estado e município, a questão da responsabilidade civil, mas tem às vezes, algumas demandas que são menores, que a gente, às vezes, não chega até nós, a gente não tem, e às vezes pode ser uma coisa simples de se resolver, né? Então, uma coisa importante que eu acho também uma mensagem para deixar, de que eu acho que nesse momento, a união entre todos, eu acho que o movimento, como foi feito da Rede Mais Agente, da união de pequenos empreendedores se unir para poder comprar junto, para poder... Eu acho que isso hoje, esse modelo serve para quem é médio, para quem é grande, porque se une esforços, né? Então, acho que esse momento é isso, da gente estar unindo esforços, competências, que às vezes ninguém sabe tudo a toda hora, e a ABAV se coloca à disposição para todo agente de viagem, até mesmo aquele que não é associado, porque o meu objetivo, o meu desafio é de prospectar novos associados. É importante que ele vá lá se identificar sendo uma empresa que seguiu um certo critério para ser associado em qualquer atividade, e no turismo não é diferente. Né? Eu acho que nesse momento é um momento bastante propício para isso. É um momento de união, né? É um momento de fortalecimento do nosso mercado, e que realmente ninguém faz nada sozinho. Né? Até o nosso turismo, né? O nosso mercado de turismo, ele já é assim, né? É um efeito dominó. Você vendeu sua passagem, fez um atendimento perfeito na agência, está tudo ótimo, o cara pega um avião maravilhoso, pontual, pegou o melhor lugar lá, sentou, fez uma viagem ótima, chegou no hotel, o lençol estava sujo, né? Ou uma manchinha na toalha, pronto. Quando ele volta, ele já vai dizer, como é que foi a viagem? Foi boa, mas o hotel, né? O café da manhã do hotel, ele vai sempre falar sobre o ponto negativo. E aí aquele dominó derruba todo o resto que você fez, né, com excelência. Então, complicado. Como em qualquer coisa, e na viagem não é diferente, na viagem até chama mais atenção e marca mais, às vezes uma coisa negativa destrói todos aqueles 99% que você fez. Né?
Só um lembrete também, Cristina, que o nosso ex-presidente aqui, o professor Jorge Irmes, está me lembrando, de falar da importância da ABAV Rio com a formação dos profissionais e dos convênios que a gente tem de MBA, muito importante. Nós, com isso, já conseguimos avançar bastante e ter vários formados dentro desses cursos lá desenvolvidos. Isso, ótima lembrança do Irmes aí, nessa fala, excelente. É isso aí. Então, acho que a gente já colocou o link aí do e-book, não deixem de acessar, a gente está excelente, eu já vi o e-book, está ótimo, com excelentes dicas e tal. Deixa eu ver se mais alguma pergunta. Importante, você quer ver uma coisa que eu acho que vai muito de encontro, vai muito na corrente do que os agentes da rede mais agentes e de modo geral, por exemplo, hoje vai ser muito mais fácil ter um volume menor, até mesmo porque as ofertas vão ser menores, para um determinado destino, um determinado circuito, mas de vender entre várias outras agências, fazer um pool. A gente tem que, nesse momento, dar força, dar as mãos, os agentes de viagem, em prol de vender o produto adequado para aquele tipo de passageiro. Ou seja, é muito importante essa inteligência, que eu acho... Oi? Ih, ele caiu. Deixa eu chamar de novo. Falta pouco tempo, mas dá tempo da gente chamar ele aqui de novo. A live, gente, vai ficar salva no YouTube, tá? No nosso canal do YouTube. Tá bem? Então, vocês podem ver lá no Rede Mais Agente do YouTube. Vamos ver se ele agora aceita de novo. Algumas pessoas estavam perguntando aqui sobre a rede, né? Então, gente, a Rede Mais Agente, vocês podem acompanhar aí pelas nossas redes sociais, né? No Insta, no Facebook, no YouTube. Os vídeos ficam gravados lá no YouTube. Estou tentando chamar ele aqui de novo. Vamos ver se ele entra. Luiz, estou te chamando de novo aqui. Vê se você consegue aceitar aí. Vai. Não. É uma pena. Caiu a conexão com ele e a gente não conseguiu retornar. Mas ele está me ouvindo, né? Então, eu gostaria de agradecer imensamente, foi muito importante. Ele deu assim, esclarecimentos maravilhosos, né? E acho que a gente vai ter aí novos encontros. Bem, então, muito obrigada, Luiz Strauss Campos, pela sua presença, pela sua disponibilidade com a Rede Mais Agente, e foi realmente muito importante, tá bem? Um abraço para você e a todos os nossos visitantes na nossa sala de estar. Beijo grande, até quarta-feira que vem, às 10 horas da manhã, a nossa live, tá bem? Vai ter novos convidados e vocês todos estão também convidados para participar com a gente aqui. Não deixe de nos seguir lá no Insta, aqui no Insta, lá no Face e no YouTube e nas redes sociais todas, tá bom? Abraço, gente. Tchau, tchau.